Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxo espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxo. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxo, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxo espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxo. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxo, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre.
Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco um novo conceito em energia renovável, conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, você que nos acompanha por 17 emissoras de rádio do Rio Grande do Norte, pela Rádio Web também, você que nos acompanha pela PNTV, a TV Sena, a TV digital do portal Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Nós prometemos que conversaríamos com o deputado Hermano Moraes, que é do PSB, no programa de hoje. E nós já vamos conversar com ele, mas antes nós, como sempre, você que nos acompanha sabe que a gente começa sempre com a coluna Fé e Cidadania do padre Antônio Murilo de Paiva. Vamos conversar com o padre Murilo agora na sua coluna Fé e Cidadania e logo na sequência a gente entra com a entrevista com Hermano Moraes. Alô, padre Murilo, a palavra é sua. Olá, Pinto Júnior, estamos chegando, grande abraço a todos que fazem o Potiguar Notícias. Olha, Pinto Júnior, continuando aquela reflexão Fé e Cidadania sobre o profetismo de Oséias, como nós já temos falado nesses dias, é um profeta que ele tem dois eixos, o seu elan profético, ele vai em cima de dois eixos. O primeiro é a fidelidade de Deus ao seu povo. O segundo eixo é exatamente o contrário, é a infidelidade do povo a Deus. Enquanto Deus é profundamente fiel, o povo é profundamente infiel a Deus. E então, ele vai olhando o profetismo, melhor dizendo, o reinado de Jeroboão II, e é sempre bom destacar que é um reinado longo, 40 anos, e que aparentemente, economicamente, o reinado iria bem, porém, do ponto de vista político e religioso, muito mal. E isso por quê? Porque a grande traição era exatamente adorar o Deus Baal. E então isso faz com que o povo se desvirtue, vá para outros caminhos. E no reinado de Jeroboão II, o rito de Baal cresceu, portanto, de forma assustadora. E o profeta jamais vai aceitar isso. Hoje ele vai colocar um viés muito importante, inclusive para colocar em dúvida o crescimento econômico de Jeroboão. Ele vai dizer: Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para o seu consumo. Ponto. Seguindo, na medida de sua produção, ou seja, no volume de sua produção, erguia numerosos altares. Aí exatamente ele coloca em dúvida o crescimento econômico, porque ele vai favorecer a uma crença, a uma fé adversa, à fé do Deus que constitui o povo, do Deus que constitui a soberania do seu povo, do Deus que está presente, que tirou esse povo da opressão do Egito e trouxe para a terra que corre leite e mel, sobretudo a Galileia, aonde está um grande vale fértil a vida toda, e que faz de Israel, não obstante hoje a sua imensa tecnologia, romper os séculos, romper as eras como um país pequeno,
porém de grande alcance e de grande importância econômica, dada a importância que tem a sua agricultura. Então, ele vai bater nisso. Olha, cresceu, mas desconheceu a Deus. Cresceu, mas multiplicou altares a outros deuses. E então ele vem com a segunda palavra, ele vai dizer: na medida da fertilidade da sua terra, embelezava seus ídolos. Então, outra denúncia muito forte. Oséias, como os grandes profetas, ele é pequeno profeta, não é dos grandes, mas ele faz esta ligação perfeita do ponto de vista teológico e do ponto de vista político. A vinculação entre fé e cidadania é perfeita em Oséias. Por hoje é só, Pinto Júnior. Grande abraço e até a próxima, se o bom Deus nos permitir. Muitíssimo obrigado ao Padre Murilo de Paiva pela sua participação na sua coluna Fé e Cidadania. Muitíssimo obrigado, um grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelo rádio, pelos grupos de WhatsApp, você que nos acompanha pelo Facebook, Potiguar Notícias, YouTube Potiguar Notícias, Instagram Potiguar _ Notícias. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pela PNTV, pelo portal Potiguar Notícias. O nosso muitíssimo obrigado. No programa de hoje nós temos o prazer de receber o deputado do PSB, Hermano Moraes, que também é pré-candidato a prefeito da capital do estado do Rio Grande do Norte, é pré-candidato a prefeito de Natal. Deputado Hermano, muito obrigado por estar conosco, tudo bem com o senhor? Quero agradecer pelo convite, Pinto Júnior, quero cumprimentar todos que garantem excelente audiência, o jornal Potiguar Notícia, que chega, a tantos lares, por todo o Rio Grande do Norte e através da internet ao mundo inteiro. Então, estou aqui à sua disposição. Deputado, por que o senhor decidiu colocar seu nome à disposição do PSB para disputar a Prefeitura de Natal? O que lhe motiva a participar dessa disputa? Muito, Júnior, eu nasci em Natal, tenho essa alegria, essa honra, nascer numa cidade tão maravilhosa. Depois, em função das minhas atividades e alguma vocação, fui estimulado a ingressar na vida pública. E assim o fiz como vereador de Natal, exercendo 4 mandatos como vereador de Natal. Depois chegando na Assembleia Legislativa e já exercendo o 3º mandato, sem jamais esquecer das minhas origens. Então, em 2012, fui convidado e me tornei candidato a prefeito de Natal, uma eleição considerada já resolvida em primeiro turno. Começamos apenas com 3%. Fomos ao 2º turno e quase vencemos aquelas eleições. Então, naquela oportunidade, nós defendemos um futuro melhor para Natal, com ideias novas, com projetos novos. Infelizmente, não tivemos o resultado esperado, mas foi uma grande experiência. Em 2016 não tive ânimo para ser candidato, mas agora, motivado pelas pessoas e pela vontade também de se vir a Natal, uma cidade maravilhosa, mas que nos últimos tempos tem estado estagnada do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e eu diria até uma cidade que vem perdendo espaço naquilo, por exemplo, que é mais importante como atividade econômica, que é o turismo. Então, Natal há muito não tem um investimento novo, nenhuma gestão, eu diria, mais eficiente, mais moderna, com maior participação popular. Então, tudo isso me motiva e estimulado pelo PSB de Natal, do Rio Grande do Norte, que é liderado pelo deputado Rafael Mota, e também pelo PSB Nacional, coloquei o meu nome à disposição e estou pré-candidato à Prefeitura de Natal. Formamos uma excelente nominata para disputar a eleição proporcional para a Câmara Municipal de Natal, e estamos conversando com outros partidos, assim com muita motivação, porque nós percebemos que o povo de Natal quer e merece uma gestão melhor, que possa garantir um rumo diferente para Natal. Natal que tem se isolado, inclusive, da Grande Natal, quando poderia estar dialogando, e essa é uma defesa que eu faço há muito tempo, uma gestão com a visão metropolitana. Nós temos
vários municípios no interior de Natal vivendo os mesmos problemas, mas Natal não dialoga com os outros municípios, quando poderia estar de uma forma estratégica, atuando, somando esforços, recursos e resolvendo problemas estruturais que se agravam a cada dia na área da educação, de saúde, de segurança pública, de infraestrutura, de transporte, enfim. Então, tudo isso que me motiva a colocar o nome para a avaliação do povo de Natal e, se Deus quiser, fazer uma grande gestão a partir do próximo ano. Deputado, isso é um assunto que eu acompanho há muito tempo, inclusive esse debate a gente fazia muito com o então presidente do Parlamento Comum, Jorge Câmara, quando era vereador na cidade de Natal. Qual a dificuldade? Eu lembro do Carlos Eduardo, quando fazia oposição a Micarla de Souza, ele sempre dizia, vou dialogar. Depois ele teve a oportunidade de voltar à prefeitura, ficou de costa para Parnamirim, mesmo no tempo que o pai dele, Agnello Alves, era prefeito aqui. Micarla também não conseguiu fazer o diálogo, ele criticou Micarla e não fez. Álvaro Dias, parece que na cabeça dele ainda está Caicó, não está ainda Natal. Qual a dificuldade de dialogar? Qual a dificuldade que os prefeitos têm na sua visão? Por que esse diálogo não acontece porque hoje existe a lei do consórcio, dá para fazer muita coisa, né? Muitas parcerias. Por que isso não acontece, esse diálogo não acontece entre os gestores da região metropolitana de Natal? Olha, eu atribuo a visão estreita, né, dos gestores que acham que Natal é uma ilha, mas Natal deveria estar liderando o processo de desenvolvimento de toda uma região que hoje reúne 42% da população do Rio Grande do Norte. Então nós não estamos falando aqui, estamos falando de quase a metade da população do Rio Grande do Norte. E municípios que vivem os mesmos problemas, portanto poderia estar enfrentando e buscando soluções que esse problema, repito, se agrava a cada dia. Nós temos um instrumento de consórcio, podia estar utilizando esses consórcios e aí você otimizando os recursos que são poucos para resolver problemas comuns e aí promover o desenvolvimento sustentável de toda a região. Mas entra e sai prefeito de Natal e isso não vai adiante. No meu entendimento, falta vontade política. Se o senhor se elegeu, o senhor se compromete a priorizar essa questão do diálogo entre os municípios da região metropolitana de Natal? Com certeza, Pinto Júnior. Eu tenho formação no campo jurídico, sou advogado, formado pela UFRN, e lá também pude fazer uma pós-graduação em gestão pública. E essa visão que tem que se ter de somar esforços, de buscar estratégias que possam promover o desenvolvimento com criatividade. Esse é um caminho. Nós temos, hoje, além do instrumento do consórcio, nós temos as parcerias públicas, e aí, chegando à Prefeitura de Natal, já vou defender isso na campanha, parcerias públicas com o município da região metropolitana, com o governo do Estado, com o governo federal, e as parcerias privadas, público-privadas também, que é outro instrumento que o gestor público pode utilizar para atrair parceiros privados e fazer investimentos. Há muito tempo, Natal não tem um grande investimento. O último grande investimento que houve em Natal, a última grande obra, foi a ponte que liga, né, que passa por cima do Rio Potengi, integrando melhor. Já existia a ponte de Igapó e tem a ponte Nilton Navarro. Foi o último grande investimento. De lá para cá, nada acontece em Natal, apenas gestões que têm, de alguma maneira, se preocupado apenas com aquilo que é o básico, quando a gente tem que evoluir, tem que gerar emprego e renda. Nós temos novas gerações, nós temos aí uma violência crescente em Natal, onde a população jovem é a maior vítima, e muitas vezes é algoz, é aquela que pratica o crime por falta de uma formação melhor. Então temos que investir mais em educação. Por outro lado, nós temos, por exemplo, no campo da educação ainda, uma população analfabeta, comparado com outras capitais, um dos maiores índices em Natal. Quase 10% da população analfabeta, isso é um absurdo, né? Analfabeta ou semi-analfabeta, né? Poderia ser. Ou aqueles alfabetizados que têm dificuldade de ler, de fazer uma conta simples, né? Fazer uma conta simples. Quando Natal já teve, né? No tempo de Jair Maranhão, esse problema resolvido, infelizmente, e ele resolveu com criatividade, mas
com a disposição, mesmo montando estruturas simples. A prefeitura não podia fazer um grande projeto de extensão junto com o governo do estado, que tem faculdade, junto com as universidades, sim. Né? Junto com as universidades, com os institutos federais, e resolver essa vergonha, inclusive com estudantes da própria UFRN, alfabetizando os adultos, né? Olha, isso faz parte do nosso programa de governo também, que nós estamos elaborando, ouvindo a população, ouvindo seus anseios, mas é aquela história, voltamos à questão das parcerias. Nós temos universidades públicas e privadas que podem ajudar muito nessa questão, não só na questão do combate ao analfabetismo, mas melhorar a educação de qualidade, desenvolver mais o esporte e outras atividades no campo cultural, por exemplo. Isso pode transformar uma cidade, e isso pode, com vontade política, com criatividade, uma boa articulação, resultar em grandes benefícios para o município. Porque sempre se alega, não tem recurso, se não tem recurso, tem que usar a criatividade e utilizar esses poucos recursos em favor do desenvolvimento. E no momento em que você consegue impulsionar o desenvolvimento, aumenta a receita do município, surgem novos recursos para fazer novos investimentos. É assim, é com essa ótica que nós vamos nos apresentar como, hoje, pré-candidato e como candidato às eleições agora marcadas para 15 de novembro e esperando um bom julgamento popular. E chegando à Prefeitura de Natal fazer diferente. Nós temos, por exemplo, um instrumento hoje que pode ser melhor utilizado, a tecnologia. Nós temos o Metrópole Digital, por exemplo, que é um projeto vitorioso da universidade, que pode ser bem utilizado em favor da nossa cidade, usando a tecnologia em favor do cidadão. Por exemplo, nós conhecemos a experiência de Vitória, que trabalha nessa linha, onde os serviços foram otimizados, facilitados, o acesso, não só, vou falar aqui uma coisa simples, a marcação de uma consulta, sem que a pessoa tem que entrar numa fila, com horário marcado, mas também o direito do cidadão depois opinar se foi bem atendido, se o médico atendeu na hora certa, se a consulta foi bem ministrada. Então, com participação popular também, com a governança solidária que nós pretendemos governar Natal. Um assunto que não pode ficar fora da nossa conversa é a questão do Covid-19. O senhor, inclusive, teve essa experiência pessoal, e eu até lhe cumprimento aqui, que o senhor se recuperou plenamente. Então, eu queria que o senhor conversasse, nos dissesse como é que está o trabalho da Assembleia Legislativa e como o senhor avalia a atuação do município de Natal em relação ao combate ao Covid-19. Olha, eu inclusive faço parte de uma comissão especial que foi criada para acompanhar todas essas providências que têm que ser tomadas em nível de Estado, mas que hoje envolve todos os municípios. Infelizmente, o que nós percebemos é que não há um bom entrosamento também nesse quesito. Nós estamos em meio a uma pandemia, onde, de forma urgente e emergencial, foi preciso criar uma estrutura nova para atender a um número muito acentuado de pessoas acometidas com a Covid. Eu fui um deles, passei 8 dias hospitalizado, graças a Deus estou bem recuperado, mas nem todos têm tido essa sorte. E o que nós verificamos ainda uma estrutura de saúde que ainda não atende a contento. No caso de Natal, foi muito publicizado, foi alugado um hotel para se fazer um hospital de campanha, a priori uma ideia boa, mas que nasceu já com alguns problemas. A primeira, e aí na calamidade, se cria algumas facilidades no estado de calamidade para que os gestores tenham maior agilidade, mas nem todos estão utilizando de forma correta. Na Prefeitura de Natal, houve uma denúncia, num contrato de quase 20 milhões de reais, quando da instalação do hospital de campanha, que ia favorecer familiares do prefeito de Natal. Isso não foi adiante, porque o Ministério Público, a sociedade e o Ministério Público tomaram conhecimento e voltou-se atrás. Depois, nós tivemos outras denúncias de favorecimento de vagas para as pessoas serem atendidas lá, uso político.
o que é reprovável. Mas estava acontecendo isso e o Ministério Público Estadual e Federal entrou também nessa questão para regular e assim não permitir privilégio no atendimento de pessoas que estavam na fila. Tivemos ainda uma outra denúncia grave, objeto agora também de investigação do Ministério Público, com relação à estrutura oferecida lá no hospital de campanha. Foram gravados uns áudios entre os profissionais que trabalham lá, reclamando das condições de trabalho e afirmando que pessoas estavam morrendo exatamente por falta de um atendimento adequado. Isso é muito grave. Então, eu sou da opinião que deveria haver um entrosamento maior entre as prefeituras, governo do Estado, mas no caso específico de Natal, preocupa muito essa situação e essas denúncias, né? Porque a mídia é muito grande, é muita propaganda, mas quando verificamos aí as condições reais, percebemos que em Natal nós estamos tendo muito problema e denúncias muito graves. O senhor, inclusive, sugeriu que o governo do estado abrisse um outro hospital, né, na zona norte de Natal, não foi isso? Exatamente. Nós temos hoje uma população estimada de 400 mil habitantes na zona norte de Natal. E não existe uma estrutura própria ou extra. Na realidade, fizeram adaptações nas unidades já existentes, que hoje, já em tempos normais, já não atendem a contento essa população, que é muito numerosa, e o que nós sugerimos foi que se instalasse um hospital de campanha, e tem uma razão de ser, porque lá é a região da cidade, não só pelo número de pessoas, mas isso também concorre, mas tem um maior índice de pessoas infectadas e também pessoas que estão precisando de UTIs, e também o maior número de óbitos. Então, seria uma boa atitude, uma boa iniciativa da Prefeitura, e isso aí poderia, melhorando esse diálogo, poderia se fazer em conjunto até com o governo do Estado, mas é uma atitude que prioritariamente deve ser tomada pela Prefeitura de Natal para atender a essa demanda. Ou seja, quase a metade da população de Natal está na Zona Norte, com uma infraestrutura que já é precária, e no aspecto da saúde, no meio dessa pandemia, está lá o povo sofrendo, e diariamente, pela ausência exatamente de uma atenção mais adequada do poder público municipal. O governo do estado tem tomado algumas decisões num projeto chamado Pacto pela Vida, em parceria com o Ministério Público, no sentido de administrar melhor essa reabertura do comércio. O prefeito de Natal diverge dessas atitudes. Como é que o senhor se posiciona? Olha, primeiro dizer que nós defendemos prioritariamente, acho que todos têm o mesmo pensamento, a vida. Nós estamos no meio de uma pandemia e precisamos realmente ter esses cuidados. Há pouco nós falamos aqui das condições estruturais para atendimento à população. Então, precisamos melhorar mais. Há deficiências na capital e também no interior. Precisamos de um engajamento maior entre os entes, né, municipais e o governo do Estado, com o governo federal, para que a população seja melhor atendida. Infelizmente, às vezes acontecem divergências de ordem política, ideológica, termina interferindo em desfavor, ou seja, em prejuízo da população. Nesse quesito aí da retomada da economia, que nós não podemos também desconhecer essa realidade, né? Nós estamos aí desde março praticamente nessa situação, recomendado pelas autoridades da saúde pública, desde a Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde, o isolamento social, que praticamente parou, né, a atividade econômica. E chega um ponto, e é natural que isso aconteça, pela pressão pelos serviços, pela necessidade de manter de pé as empresas, especialmente as pequenas e microempresas, muitas delas já sem condições de funcionar, muitas delas já fechando ou por fechar, e até as médias e grandes empresas. Eu falo e dou ênfase à pequena e média porque são os grandes empregadores no Rio Grande do Norte e na nossa capital. Mas precisamos retomar
e de forma gradual, responsável. A Federação da Indústria, juntamente com a Federação do Comércio e outros segmentos produtivos, apresentou um projeto interessante, foi discutido, da retomada gradual. Existem divergências pontuais que precisam ser superadas, garantindo assim uniformidade. O governo do estado não pode ter uma posição em um município ou outro, porque não havendo a sintonia, o objetivo não vai ser alcançado. Se no município é de um jeito, no vizinho é de outro, fica difícil você controlar e fazer essa volta da atividade produtiva, da economia, de forma gradual. O Rio Grande do Norte tem perdido muitos postos de trabalho. O último CAGED demonstrou isso aí, isso acontece na capital e no interior, é muito preocupante. Então, nós temos, sim, cuidar da saúde da população, mas sem perder de vista a questão da empregabilidade, da geração de emprego, da manutenção dos empregos. Para manter os empregos, nós temos que manter as empresas de pé. Infelizmente, os recursos, o socorro financeiro anunciado já há meses pelo governo federal, não tem chegado às pequenas e microempresas. Os bancos não têm facilitado a vida com relação à vida dessas empresas, desses empreendedores. É uma coisa muito lamentável. Então, nós temos que, sim, que defender e tem que haver uniformidade. Infelizmente, esse diálogo ele está um pouco prejudicado entre os municípios e o governo do estado. É lamentável isso. Um ponto aqui que todas as pessoas que diz respeito a todas as pessoas que são pré-candidatas, mas também aos eleitores, é a questão da mudança para o dia 15 de novembro das eleições. É o dia 4 de outubro para 15 de novembro, né? Qual o seu olhar, qual a sua avaliação? Olha, primeiro, necessária essa mudança, diante dessa paralisia, das atividades, e eu mesmo, como deputado estadual, mesmo na condição de pré-candidato a prefeito de Natal, eu estou me dedicando ao mandato para ajudar no que é possível, todas as nossas emendas parlamentares nós direcionamos para a saúde pública, ações, projetos, vários que nós apresentamos, alguns já aprovados, como a questão da suspensão dos prazos para concurso público, aquelas pessoas que tinham feito concurso público, estavam aprovadas e que podiam perder o prazo agora, então houve a suspensão, isso já é lei, projeto de nossa autoria, a questão de evitar corte de água, de energia, que são serviços básicos, nesse período, juntamente com outros colegas, não fui só eu, mas outros colegas fizemos em conjunto esse projeto e outras iniciativas, mas nós temos também, não podemos fugir dessa realidade, agora eleições já marcadas, aprovadas pelo Congresso Nacional, em comum acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 15 de novembro, o que nos leva, nós agentes políticos, tendo marcado já as eleições para o dia 15 de novembro, que intensificar agora o diálogo com outros partidos, porque, Pinto Júnior, com os candidatos a vereador, porque agora já, na segunda quinzena de agosto, nós vamos ter já as convenções partidárias. Isso será feito, como está isso na sua cabeça, deputado, porque nós vamos ter ainda essa situação de não poder aglomerar. Como é que faremos as convenções? Os partidos farão suas convenções virtualmente, através de videoconferência? Como não se vislumbra, até esse período ainda uma situação de normalidade, como nós gostaríamos, que na realidade vai voltar ao normal no dia que tiver a vacina, mas enquanto não tiver, nós temos que administrar e conviver com esse mal, com esse vírus tão cruel. E eu acho que assim como atividades da Assembleia Legislativa vem funcionando quase que normalmente, eu digo porque todas as atividades de comissões, de reuniões, as sessões deliberativas estão acontecendo de forma virtual. Mas se até lá ainda permanecer a necessidade do isolamento social, nós vamos ter que fazer de forma virtual e talvez até a campanha eleitoral ela se dê muito pelo rádio, pela televisão, pelas redes sociais. Porque mesmo já numa situação que nós imaginamos, no final do ano, lá até novembro, uma situação menos perigosa que essa,
mas ainda acredito que será ainda recomendado a não aglomeração. Então, aquela campanha de passeata dificilmente acontecerá. De passeata, de concentrações políticas, de caminhadas no corpo a corpo, eu acho que vai ficar prejudicado. Então, acho que o eleitor ele vai conhecer melhor os seus candidatos para fazer sua escolha pelas redes sociais, pela televisão, pelo rádio, essas formas virtuais de comunicação. Deputado, tem um projeto do senhor que suspende todos os prazos relativos ao concurso público no âmbito do estado do Rio Grande do Norte em relação da pandemia de Covid-19. Queria que o senhor, por gentileza, comentasse. Pinto Júnior e todos que nos acompanham, esse projeto, inclusive, está sendo copiado, e eu fico feliz por isso, em outros estados da federação. O que é que nós percebemos? É que muitas pessoas tinham realizado concursos, se prepararam, estudaram, prestaram concurso e estavam aguardando a chamada. E aí, de repente, vem a Covid, paralisa tudo, agrava a situação do Estado e aí esse prazo contando, alguns concursos na área da educação, na área de saúde, temos da Defensoria Pública, prazos que estão próximo de vencer. Se não houvesse a interrupção, quer dizer, esses aprovados em concurso seriam prejudicados. Com esse projeto, que hoje é lei estadual, foi sancionado, foi aprovado à unanimidade e foi sancionado pela governadora Fátima Bezerra, durante todo esse período de calamidade, desde março e por hora até o final do ano, que é o prazo estipulado, não se contará o tempo. Ou seja, aquele prazo que tinha para vencer, ele vai... Isso também não prejudica se o Estado tiver interesse de convocar a qualquer hora, mas esse período, vamos dizer, esses 9 meses, eles serão contados para frente. Ou seja, esses concursados terão mais tempo para serem aproveitados. Com isso, né, isso atende ao interesse primeiro do concursado, que quer se vir ao Estado do Rio Grande do Norte, e atende também ao governo do Estado, porque precisando desses profissionais não terá que fazer um novo concurso, poderá já convocar esses que já prestaram o concurso. Então, até a economia de tempo e até de recursos, porque nós sabemos que isso demanda tanto a questão do recurso financeiro como o tempo para organizar um concurso público. Qual, na opinião do senhor, qual o maior equívoco que o prefeito Álvaro Dias comete atualmente como gestor na capital do estado do Rio Grande do Norte? Eu penso que é esse investimento maciço em propaganda pessoal. Não cabe a mim fazer o julgamento, né? Essa é uma competência da Justiça Eleitoral, exige um melhor acompanhamento do Ministério Público, mas o que nós estamos vendo um aproveitamento de uma situação de calamidade pública para promoção pessoal, excessos cometidos, né? Muito investimento em propaganda, em horário nobre. Você vai assistir, por exemplo, o programa Fantástico, que é tradicional, e o horário mais caro da televisão, e no intervalo você vê propaganda da Prefeitura de Natal, recursos que poderiam estar sendo melhor aplicados na assistência à população. Já chegou denúncia aqui de que tem UPAs que falta, inclusive, insumos básicos, né? Falta pessoal, insumos básicos, falta equipamento, mas se gasta em propaganda, o que demonstra já uma visão deturpada. Eu não sei se é porque o prefeito ele quer ser melhor aceito, ele foi eleito vice-prefeito, a base dele nasceu e a base política dele sempre, Caicó, uma cidade adorável, uma região do Seridó que eu tanto prezo e admiro, e onde milito também politicamente, mas ele se tornou prefeito com a renúncia do ex-prefeito Carlos Eduardo e hoje quer se tornar um natalense, quer passar a imagem também de que faz uma grande gestão. E Natal continua com os mesmos problemas na área de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura. Esse ano nós tivemos aí uma incidência maior, estamos tendo uma incidência maior de chuva, e a cada chuva, por menor que seja, uma chuva de 20 milímetros para a cidade, né? As pessoas perdem o seu pequeno patrimônio, né? Se temos problema nas grandes avenidas de Natal, esse problema é muito mais grave
nas áreas mais periféricas, né? onde as pessoas mais humildes estão sofrendo, perdendo sua geladeira, seu fogão, seu sofá, sua cama. E aí, a prefeitura prefere investir em propaganda, passando uma realidade que não existe, tentando enganar as pessoas, né? Mas eu acho que o discernimento das pessoas está cada vez maior, as pessoas estão mais informadas, e na campanha eleitoral isso vai ficar mais claro, Outra coisa também que muito se fala, se denuncia, nós sabemos que é realidade, o uso político da estrutura administrativa, né? Aquele compadrio de colocar pessoas na estrutura que dá emprego eleitoreiro, pessoas nem sempre capacitadas, mas atendendo a interesse de apoiadores da administração, na politicagem que não se concebe mais. Na nossa visão de gestão, isso não cabe. Nós temos que botar pessoas onde é necessário, pessoas qualificadas, e jamais fazer o uso dessa estrutura para promoção político-partidária, essa politicagem barata que hoje está muito claro na gestão do prefeito Auro Dias, infelizmente. O senhor tem uma PL, o senhor colocou uma PL lá na Assembleia Legislativa que estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento dos aterros sanitários. E isso é um problema aqui que volta aquele assunto do debate da região metropolitana, né? Nós temos hoje Ceará-Mirim, né, que abriga os resíduos sólidos dessas cidades aqui, da cidade de Natal, da cidade de Parnamirim, mas existe debate também de fazer um aterro aqui na região agreste. O que é que o senhor, qual o seu pensamento em relação a essas providências a serem tomadas? Olha, eu devo fazer logo um reconhecimento público ao ex-prefeito Aldo Tinoco. Esse foi, acho que o último prefeito que tinha uma visão metropolitana. O aterro sanitário de Ceará-Mirim, para atender Natal e a região, foi ideia sua, numa parceria público-privada. Houve um investidor, salvo engano, um italiano, que veio, cumpriu as metas, se interessou, se instalou, e é o que está salvando a situação ainda. É lá para lá que esse lixo, esses resíduos estão sendo levados, estão sendo processados e depositados de forma correta. Existe uma legislação federal no sentido de que cada município também tenha essa condição. O que acontece com esse projeto nosso aí, é uma experiência que nós tomamos conhecimento, e é inclusive uma ideia de Sérgio Pinheiro, que é um engenheiro sanitarista, nosso companheiro inclusive do PSB, ele que é da direção nacional, foi presidente da associação que reúne os engenheiros sanitaristas, para atender os pequenos municípios, que não têm condições de fazer um investimento grande, um aterro de grande porte, mas que com um aterro mais simples, mas dentro dos padrões, feito em valas, não é uma vala comum, é uma vala, quer dizer, é um projeto atendendo a questão sanitária, pode resolver o problema do lixo também. Então, onde couber os consórcios regionais, ótimo. E onde puder ser resolvido dessa maneira, com esse projeto que haverá de ser, está tramitando na Assembleia e que deverá ser aprovado, nós vamos criar uma condição para resolver esse problema, que é uma questão séria de ordem ambiental e de saúde pública. Então, nós estamos criando uma solução que vai atender a resolver o problema de todos os municípios do Rio Grande do Norte. E isso, o Ministério, é uma briga muito grande dos gestores com o Ministério Público, né? Isso, objeto de multas, né? E de outras ações afetadas pelo Ministério Público. E ao mesmo tempo que é uma necessidade, os gestores, eu já entrevistei vários gestores de diversas regiões do estado do Rio Grande do Norte, eles não têm recursos para fazer e, ao mesmo tempo, isso já foi debatido até em emendas parlamentares em conjunto, né, para resolver essa questão, e vem se arrastando aí há muito tempo. Verdade, e tem prazo para resolver, né? Como os municípios brasileiros vivem esse mesmo drama, recentemente foi estendido um prazo, mas vencido, eu acho que vai ser o último prazo dado. Se isso não for resolvido, os municípios serão penalizados, inclusive com a proibição de receber recursos federais. Então é uma questão que tem que ser resolvida, é inadiável,
e acredito que com esse projeto nós vamos dar uma grande contribuição para a solução definitiva desse problema que se arrasta muito tempo. Deputado, agora o lixo ele é muito colocado, eu já fiz esse debate aqui também com ambientalistas, o lixo pode ser fator de geração de postos de trabalho, de emprego e também de riqueza, dentro do processo de reciclagem e de transformação. O lixo orgânico, o lixo inorgânico ser também transformado em energia. Como é que o senhor vê esse debate mais ambiental envolvendo a questão do lixo? Quando eu vou me reportar a situação de Natal e eu digo que Natal está parado no tempo, é porque hoje a experiência que tem em Natal é muito pequena, que podia haver um incentivo, uma articulação melhor, reaproveitando grande parte desses resíduos para a geração de emprego e renda, resolvendo a questão ambiental e também favorecendo a economia. Então, isso é possível de se fazer, isso já é uma realidade em muitos municípios no Brasil e no mundo. Por que não em Natal e até em outros municípios do estado do Rio Grande do Norte? É nisso que nós temos uma matéria-prima aí que é diariamente renovada pela produção desses resíduos e que pode ser transformado, gerando emprego, renda e até energia, gerando insumos para a agricultura, enfim, o reaproveitamento de boa parte desse material para a indústria e sobretudo, resolvendo a questão ambiental e gerando emprego e renda para a população que está aí, desempregada, milhões de brasileiros, milhares de natalenses e norte-grandenses desempregados, que poderiam certamente ser aproveitados nessa atividade. Na Prefeitura de Natal e já no nosso programa de governo, nós estamos dando ênfase também a essa questão, infelizmente esquecida pela gestão atual de Natal. Deputado, ainda sobre esse tema, me parece que além da falta de diálogos, os prefeitos da região, outro dia eu escrevi um texto no portal Potiguar Notícias que eu dizia que há um motivo para a intriga, parecem intrigados os prefeitos da região metropolitana de Natal. Eles não se comunicam, eles não se falam. Mas é mais do que isso. Me parece, nessa questão do lixo, o senhor lembrou de Aldo Tinoco, com uma boa lembrança, mas parece que também é travado o diálogo com os empresários, porque eu conheço vários empresários que entrevistei aqui, professores da universidade, interessados em fazer uma parceria público-privada para beneficiar o lixo, porque para ganhar dinheiro com lixo e resolver um problema social. Parece que há um travamento também, uma dificuldade de diálogo com a iniciativa privada por parte dos gestores. Olha, a gestão pública moderna, ela não pode prescindir desse instrumento da parceria público-privada. Nós podemos atuar em várias situações, somando esforços, conhecimento e recursos não disponíveis hoje, nós sabemos a situação das prefeituras. E há uma base legal, então ninguém estará cometendo nenhum erro. Isso já acontece em outros municípios Brasil afora. Por que não adotar isso aí? Se nossa proposta for aprovada de chegar à Prefeitura de Natal, nós vamos estimular os parceiros honestos, fazer processos de escolha de parceiros transparentes, de forma a atender os interesses da sociedade. O que falta muitas vezes é isso, além da vontade política, a vontade de fazer as coisas certas. E muitas vezes se faz a coisa errada e se coloca um instrumento desse tão importante em dúvida com relação à sua eficácia. Mas possivelmente nós temos muitas experiências vitoriosas, Brasil afora, o tempo já está expirando, não daria para citar tanto os exemplos, mas nós temos muitas experiências. Natal, infelizmente, se resiste a esse tipo de parceria, mas nós vamos mostrar que é possível fazer e ganha a sociedade com isso. Deputado, o que eu não perguntei ao senhor, que o senhor possa dizer aos nossos ouvintes, aos internautas, em 1 minuto. Rapidinho, também destacar um requerimento que fizemos ao governo do estado essa semana para a recuperação da malha viária das estradas do Rio Grande do Norte, que estão realmente numa situação muito preocupante. Solicitamos da governadora remanejamento de recursos para esse fim, porque os recursos que tem o DR hoje são muito limitados, apenas o da CID, que é uma contribuição, é uma transferência que é feita pelo governo federal. Não tem a parte das multas também, não? Também, mas insuficientes. Nós temos hoje apenas 900 de 2.500, mais ou menos 2.500 quilômetros que estão sob a responsabilidade do DR, apenas 2.500 ou 2.700 quilômetros de vias, apenas 900 em condições
de tráfego normais. Isso aí gera problemas de segurança, gera problemas também para o desenvolvimento, escoamento de produção. Então, nós estamos fazendo esse pedido à governadora e já vamos solicitar também para o orçamento do próximo ano mais recursos para que o DR possa manter essas estradas, recuperar e manter essas estradas em condições de tráfego. Essa e outras ações que nós temos feito para valorizar o nosso mandato e também respeitando ao cidadão que nos colocou na Assembleia para bem representá-lo como o seu representante no Poder Legislativo. Perfeitamente, muito obrigado, deputado Hermano Moraes. A entrevista você pode revê-la no portal www.potiguarnoticias.com.br. Muitíssimo obrigado, deputado, mais uma vez. Boa sorte na sua caminhada. A todos vocês que nos acompanham, um abraço, muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Até mais. Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com o RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das tintas Luxo espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das tintas Luxo. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxo, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética.